ambos sejam cheios do Espírito Santo. Assim nós oramos, te abençoamos. Abençoamos as crianças em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Pode ir. Capítulo 12, versículo 12. Nós vamos ler a partir do 11. Diz assim, colocou aqui, Romanos 12, versículo 11. Eu acho que tem algumas coisas que eu quero ver. Tem duas coisas que eu quero cantar. O fundo, o pet está ligado e o fundo está tocando.
diz assim a palavra: não sejais vagarosos sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Só até. Irmão, nós vamos falar. Meu Deus, eu não tenho. Eu não tenho a configuração aqui, eu estou usando o celular do Diego. Então, nós vamos falar sobre o tema que tem por título assim: o altar do cotidiano, vivendo o culto fora da igreja. Tá bom? O altar do cotidiano e vivendo o culto fora da igreja. Amém? Irmãos, o objetivo dessa pregação é desafiar você, a igreja do Senhor, a entender que o verdadeiro culto, ele começa não quando nós nos reunimos aqui, ou não às quintas e aos domingos, ou às segundas-feiras, tá bom? O culto, ele tem por objetivo começar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Nós estamos nos últimos momentos, tá? Nós estamos perdendo de ser muito abençoados por Deus, porque adoramos erradamente, porque somos uma bênção dentro da igreja, mas fora da igreja nem se dá para dizer que é cristão, tá bom? Hoje nós estamos numa noite muito especial, tá? Aonde nós celebramos a Santa Ceia, tivemos a homenagem aos pastores, tá bom? E eu quero ser muito grato a Deus por essa igreja. São momentos muito lindos dentro do tempo, mas há um problema. Fazemos coisas lindas, vivemos momentos maravilhosos, tá? Mas tem um problema. Qual o problema? De sermos cristãos excelentes dentro da igreja, por uma hora e meia ou 2 horas, nós somos lindamente. Quem olha diz: eis ali uma mulher de Deus, eis ali um homem de Deus. Mas eu quero te perguntar: como é a sua vida no decorrer da semana? Quem você é durante a segunda, a terça, a quarta ou a quinta? Enfim, como é você nos dias comuns de todo o resto da semana? Porque, irmão, hoje a igreja vive de imagem, hoje a igreja vive de aparência, de status. Dá um like ali, dá um like lá. E todo mundo, quando você olha, você diz: todo mundo é uma bênção. Mas será mesmo que é? Será mesmo que todo mundo é uma bênção? Isso é um problema, gente. Quando nós somos dentro da igreja uma coisa e fora da igreja nós somos outra. Estamos vendo pregações aí. Ele
espancam as suas esposas, abusam, se prostituem, saem da prostituição, mas durante as 2 horas de culto, ele é a pessoa mais perfeita. Isso é um problema, irmão. E essa noite eu venho a essa tribuna para confrontar vocês a acordarem. Jesus está voltando. Ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja lavada no sangue, uma igreja que não só porque levanta a mão para o céu e fala em línguas que é uma benção, mas uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que prega o evangelho antes e fora de tempo. Porque o que nós estamos vendo é uma igreja não renovada, mas reformada. O apóstolo Paulo, ele vai nos convidar a dar um passo além, a dar um passo. Fala para o seu irmão, o apóstolo Paulo te convida a dar um passo além. Ele não pede um sacrifício de animais em um templo, tá? Ou ele não pede um sacrifício em cima de uma pedra no templo, mas agora Paulo, ele vai pedir algo a mais, pastor Rodrigo. O apóstolo Paulo, ele não vai pedir à igreja sobre fazer mais aquele sacrifício, a viver preso na história que começou. Paulo agora vai confrontar eu e você no desafio a assumir um compromisso desafiador. Pergunta para mim, o que é, pastor? É você ser um sacrifício. Fala para o seu irmão, você é o sacrifício. Tá? Como assim, pastor? Deixa eu explicar para você entender. No Velho Testamento, o povo pecava. Aí uma vez por ano, eles iam ao templo. Ali, eles levavam os seus animais, os seus cordeiros, as suas pombinhas, enfim. E diz a Bíblia que colocava-se as mãos, simbolicamente passava todos os pecados, sacrificava o animal, a fumaça que subia chegava até as narinas do Senhor. O Senhor Deus, Adonai. E diz a palavra que o povo era perdoado dos seus pecados. Mas Deus, ele se enoja disso, a ponto de preparar a destruição novamente da humanidade. Mas a história vai dizer que algo muda. Jesus, alguns da administração diz: Pai, eu sei que o Senhor não aguenta mais animais, mas agora, para esse povo que está aqui, eu vou morrer por eles. Um único sacrifício eu vou fazer por eles. O pecado deles vai ser perdoado. E todas as vezes que eles se arrependerem em meu nome, eles serão perdoados. E a história vai dizer que Jesus morre por nós, e o sacrifício está consumado. Olha o que diz o desafio de Paulo. Aí você entende que no velho o sacrifício é do que, igreja? De animais ou de pessoas? No Velho Testamento o sacrifício é e no Novo diz assim: no Novo o sacrifício é vivo. Enquanto no Velho é de animais mortos, aqui no Novo o sacrifício é vivo. Olha o que Paulo diz, coloca aí para mim. Romanos 12:1.
habita. Romanos 12:1. Irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é, irmão, você agora é o sacrifício. Você agora é o sacrifício. Diga assim: eu sou o sacrifício vivo para o culto racional. Vamos lá. O seu corpo hoje, tá? Enquanto eles tinham que ir no templo, hoje o seu corpo é o lugar do culto. A Bíblia vai dizer que em nós repousa o Espírito da graça de Deus. O Espírito de Deus, ou o próprio Deus, habita em você. Diga assim: habita em mim. Por quê? Porque você é o culto. O culto não é mais o irmão que está do lado. O culto não é mais o pastor que é. O culto não é mais do irmão que revela ou da irmã que canta. O culto é você. É você que é o culto. É através de você que esse culto vai subir da glória, igreja. É através de você. Por quê? Porque Deus, ele habita dentro de você. Está na hora de você começar a dar o seu culto. Agora eu pergunto: quando é que esse culto acontece? Nas suas horas dentro da igreja? Esse culto acontece enquanto o louvor está uma bênção. Esse culto, porque tem gente que começou a cantar e ele começa a dar o culto dele. Aleluia! E glória a Deus. O culto acabou o louvor, ele começa a ir para o banheiro. Ele vai para o banheiro, ele olha o celular. É assim. O culto é você, querido. Tem gente que ficou olhando o outro. Se o outro adorar, ele adora. Se o outro dizimar, ele dizima. Ou é ao contrário. Se o outro dizimar, ele não faz. Se o outro ofertar, ele não faz. Você está perdendo porque você é o culto. Paulo vai dizer que agora nós temos que apresentar os nossos corpos. A minha preocupação é essa, porque nós, quando saímos da igreja, nós esquecemos quem nós somos. Deus não quer, irmão, apenas o seu louvor dentro da igreja, dentro da sinagoga. Não é isso que Ele quer. Ele quer que o seu corpo seja templo de adoração em todos os momentos. Em todas as circunstâncias. Ele quer ver de você se é bom adorador, não cantando dentro da igreja. Quem olha o evangelista que ele aqui diz assim: eis aqui uma mesa. Será que ele é uma mesa mesmo? Deus quer o seu culto, não é quando você está aqui dentro. Aqui é fácil adorar, sim ou não? Sim. Está tudo pronto. Ele quer saber do seu louvor, se você é um adorador, tá bom? Aleluia. É como você está lá fora. Ele tem a sua honestidade no trabalho como adoração, porque você é o culto. Diga: eu sou o culto. Eu sou. A sua paciência no trânsito, quando estão atrapalhando o seu caminho, diga: eu sou o culto. Ele quer o seu amor dentro da sua
Fazemos um culto lindo, maravilhoso, mas dentro de casa somos uma negação. Se estamos no trânsito, é palavrão, é xingos, é palavra suja. Você é o culto. Você, querido, você não entendeu ainda, mas a presença de Deus habita dentro de você. Uma fonte não pode jorrar duas águas. Não adianta nós nos enganarmos. Eu vou para o céu, eu vou para o céu. Quando estamos dentro da igreja, mas quando saímos esquecemos a palavra, esquecemos quem nós somos, esquecemos o que somos. Paulo vai dizer que você é o sacrifício vivo, você é o culto. Agora é hora de renunciar, agora é hora de abrir mão. Não, o culto que Deus quer, ou que Ele mais deseja, não é aquele onde cantamos de olhos fechados, mas aquele onde vivemos de olhos abertos para as necessidades do próximo. Aleluia. Fechamos o olho na presença de Deus, mas mantemos nossos olhos. Na verdade, nós estamos fazendo inverso. Ficamos de olho aberto na presença de Deus e fechamos os olhos na necessidade do próximo. Outra coisa, se você é o culto, você precisa estar com a mente renovada. Aí você pergunta para mim, pastor, como assim? Veja lá, e não vos Romanos 12, 2 a parte A, vai dizer assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Presta atenção nisso aí. Não vos conformeis. O que isso significa? Significa, irmão, não deixar o mundo lá fora te colocar dentro de uma forma. Não deixar o mundo te guiar como se você fosse dele. A cultura atual, ela dita o seguinte, ela dita o egoísmo, o cancelamento e o orgulho. Então, como renovarmos as nossas mentes? Mudando a nossa fonte de informação. Fala para o seu irmão, quer renovar sua mente? E eu termino aqui. Abaixa para mim, tira. Tá alto, Rafael. Tem que ficar muito atento, Rafael. Está muito alto as coisas, tem que ser baixinho. Tá bom? Prestar bem atenção nisso aí, porque senão a gente se perde o tempo inteiro. Vamos lá. Fala para o seu irmão. Você precisa renovar a sua mente. Sabe como? Vou te falar agora. Mudando a sua fonte de informação. Quer ver o negócio? Como é que eu transformo a minha mente? Irmão, quando eu pesquiso uma informação, eu atualizo a minha mente. Quando eu começo a estudar sobre a língua portuguesa, eu aprendo mais vocabulário. A minha mente, ela é o quê? Renovada. Então, quanto mais eu abro a minha mente para o mundo, a minha mente mais se adequa às coisas do mundo. Quanto mais eu me atualizo, quanto mais eu dou atenção, quanto mais eu dou tempo às coisas dessa vida, mais atualizado eu sou delas. Uma vez eu conversando com o Diego, eu digo, Diego, cuide do Theo, porque o Theo está atualizando a mente dele para as coisas dessa vida. O menino não sabia nada de Deus, mas se
duvidasse, ele vai lançar, um ele vai lançar. Sabia até fazer o passinho das coisas do mundo. Por quê? Porque a mente dele estava sendo inovada. Aí eu pergunto: o que é que você tem na sua casa? O que é que o seu filho está vendo? Acorda, irmão. Paulo está nos confrontando a renovar a nossa mente para as coisas do céu. Como é que eu renovo? Então eu inovo, eu mudo a fonte de informação. Agora eu tiro as informações, eu paro com as coisas do mundo e começo a aplicar nas coisas de Deus. Como isso, pastor? Dando mais tempo a aprender a palavra de Deus, dando mais tempo a estudar a Bíblia, dando mais tempo a cantar louvores, dando mais tempo a estar trabalhando na obra de Deus, dando mais tempo às informações que se tratam do Senhor. Não é, irmão, debates, não é, irmão, trazer debates e confusão, não. É estudar a palavra para conhecer as novas moradas do céu. Quantos aqui querem morar no céu? Quantos aqui conhecem do céu? Aí pouco conhece. Por quê? Porque quando conhece a palavra, nós estávamos aqui no teatro, eu falei: sabe por que você não consegue expressar? Porque lê pouco a Bíblia. Tem que começar a ler a Bíblia. Menos tempo moldados pela rede social e pelas crises do mundo, mais tempo moldado pela palavra. A ceia lembra, irmão, do preço da nossa mente livre. Por que estão deixando se escravizar? Já não basta em 80, 90, no ano 2000, a Rede Globo querendo fechar nossa mente nas novelas. E quantos perdiam? E você sabe que hoje nós estamos tomando, está perigoso, porque tem gente até pedindo para cancelar o culto, porque o Brasil vai jogar. E ainda Deus me perdoe, me arrependi de cancelar a reunião, porque o Brasil não jogou porcaria nenhuma. Irmão, buscai primeiramente o reino de Deus. As coisas de Deus eu busco primeiramente. Não adianta nós nos renovarmos com as coisas dessa vida, nos moldarmos nas coisas dessa vida. Não. Busque a presença de Deus. Por quê? Porque tem um segredo aí, pastor. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim, quando você renova sua mente, quando você aplica mais tempo às coisas de Deus, você começa a conhecer mais do céu. Fala para o seu irmão, leia mais a Bíblia, busca mais a presença de Deus, e você vai saber, você vai conhecer o que agrada a Deus, o que é bom. A vontade de Deus, irmão, não é um ministério trancado a sete chaves. Não. Essa vontade de Deus, ela é experimentada na prática, quando decidimos ser o culto vivo. É isso. Não é ficar trancado em sete chaves aqui. É sermos o culto vivo. É levarmos o que nós temos ao próximo. Temos vergonha de falar de Jesus para o nosso vizinho. Ou, é pior ainda, é muito pior. Não levamos o Evangelho, mas ainda damos mau testemunho. Você é o culto vivo? Diga amém. Amém.
diferente. Eis ali um homem que tem algo diferente. Por quê? Porque é crente, é adorador. No dia a dia, o senhorzinho, pai de um pastor que era meu, diz a história, ele contando que ele começou a ter esquecimento, e eu fecho aqui. Só que ele não esquecia a palavra de Deus. E a preocupação dele era tão grande que as enfermeiras entravam, ele ficava assim: você já aceitou Jesus? Jesus quer te levar para o céu. Entrava o médico, ele dizia: você já aceitou? Às vezes o médico entrava 10 vezes, às 10 vezes ele perguntava: você já aceitou Jesus? Ele quer te levar para o céu, ele te ama. O desejo, a palavra estava enraizada dentro do seu coração, que ele queria de toda maneira, antes de partir, ele queria levar as almas ao conhecimento da graça de Deus. Irmão, não feche a sua boca para o Evangelho, não feche a sua casa para o Evangelho, não seja crente de 2 horas dentro da igreja, mas seja um templo vivo do Espírito Santo, porque Ele quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer encher a sua vida. Deixa Ele. Mas pastor, eu já falei uma vez de Jesus: vale 2, vale 3, vale 10, vale 1000. Repita e repita. Água mole e pedra dura, tanto bate que cura. E não deixa Deus te usar. Você é o culto. Em você habita a presença de Deus. Amém? Amém. Diga assim: eu sou o culto. A partir de hoje, irmão, se comprometa com o Senhor a ser o culto da sua casa, da sua família, na rua, na vizinhança. Quem é o culto não tem medo de falar de Jesus. Quem é o culto não tem medo de convidar para a presença de Deus. Quem é o culto não tem medo de falar do Evangelho. Quem é o culto não se preocupa se sabe falar ou não. Ele tem prazer em falar. Quem é o culto tem prazer em falar do reino, porque nele, na alma dele, ela cura, ela dá surcos, porque o Espírito, ele clama, a igreja clama, o Espírito, ele fala das coisas do céu. E essa noite o Senhor está clamando aos vossos corações: fale da minha vida, porque eis que breve venho. Chega de ficarmos escondidos. Pentecoste já foi, agora é hora de sairmos para pegarmos como Pedro fez. Amém? Amém. Fique de pé. Senhor, renova as mentes dessa. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Senhor, uma unção restauradora, renovadora, que as mentes e os corações sejam renovados. Que essa igreja, Senhor, não se conforme em ficar bonita aqui dentro, mas que seja uma igreja militante, uma igreja que sai pelas ruas, pelos falados, Senhor, pregando o Evangelho, Senhor, pregando em nome de Jesus, anunciando a esse mundo que o Senhor em breve vem. Nós te pedimos, Senhor, abençoe essa igreja, renova ela com a tua presença e leva, Senhor, em paz, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos por esse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Digamos todos juntos. Amém. Está encerrado. Lá no fundo vai ter um coffee break, tá bom? Os irmãos participem, pode comer à vontade, tá bom? É uma festa em homenagem a todos os pastores e a todos vocês também que compõem a igreja.